Na Rádio Super, Política em Análise, com Ricardo Corrêa. E a gente vai então a Brasília, na redação de O Tempo em Brasília, falar com Ricardo Corrêa, nosso editor-chefe em Brasília. Ricardo, ótima tarde para você. Ótima tarde para você, Luciano, para todos os ouvintes. Um prazer mais uma vez estar com vocês aí no Alerta. Prazer é sempre nosso, Ricardo. Eu falava aqui agora há pouco sobre essa informação que está lá no nosso portal, né? Inclusive informação aí da redação de O Tempo em Brasília sobre o anúncio da CGU da instauração dessa IPS, né? Essa investigação preliminar sumária com relação à situação das joias, a entrada das joias vindas da Arábia Saudita. CGU então afirmou que vai adotar esse procedimento e aí que esse procedimento pode resultar ali num processo administrativo disciplinar ou num termo de ajustamento de conduta, porque vai apurar então a conduta desses servidores que trouxeram essas joias, que teriam trazido essas joias durante essa viagem, né, Ricardo? Exato, são várias as frentes de investigação, né? Porque tem uma investigação da Polícia Federal, foi aberta ontem, a investigação do Ministério Público Federal, porque a Receita passou os dados para o Ministério Público Federal, que pediu esses dados, e agora uma investigação interna da Controladoria Geral da União, que está numa fase mais inicial. Todas elas podem gerar aí uma série de situações, né, do ponto de vista da CGU, questões administrativas, do âmbito administrativo dentro do governo e que podem também auxiliar em informações de ordem criminal aí para Ministério Público Federal e Polícia Federal. Mas assim, fica nítido que o assunto está ganhando corpo a cada dia, né? Cada hora novas questões são colocadas e isso tem gerado assim bastante discussão, né? Talvez tenha se tornado realmente o principal assunto aqui em Brasília e vai ainda, claro, render muita coisa, muita discussão ainda ao longo dos meses. Rende investigação, rende impacto no meio político, porque nós temos o senador Flávio Bolsonaro primeiro anunciando que o ex-presidente Jair Bolsonaro, o pai dele, estaria no país aqui no dia 15 e agora desanunciando, ou seja, a coisa não está muito acertada, esse discurso não está muito acertado não, né, Ricardo? Exatamente, dá para ver que há uma desarticulação total ali no entorno do ex-presidente de como lidar com essa situação e até como transformar a volta do Bolsonaro ao país em um acontecimento positivo, né, e não negativo. Então hoje o Flávio Bolsonaro postou a informação nas redes sociais de que Bolsonaro voltaria no dia 15 e minutos depois, um tempo depois, ele acabou retirando essa informação e dizendo que na verdade era o desejo dele que Bolsonaro voltasse e tal, mas que não era, que Bolsonaro não estava voltando mesmo no dia 15, que ainda não tinha data, e há realmente uma preocupação de o Bolsonaro não voltar no momento em que há esse debate todo acerca das joias. Já há gente, inclusive, dentro do PL que defende que ele tenha que ficar até abril e que ele possa voltar só em abril quando esse assunto estiver um pouco mais calmo, né? Da mesma forma que dentro do PL, do entorno também da primeira-dama, há uma preocupação porque havia agora uma organização para uma série de eventos aproveitando-se da presença da primeira-dama, da ex-primeira-dama, inclusive por conta da semana do Dia da Mulher, né? Estamos na semana do Dia da Mulher e queriam explorar bastante a imagem da Michelle nas redes e isso não está sendo possível. Eu brincava agora há pouco, Ricardo, que a gente está com 2 séries aí em Brasília e a cada dia um capítulo novo nessas séries, né? Essa da situação das joias, né? E a do ministro Juscelino Filho. Você falou aí que os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro estão dizendo para ele ficar até abril para ver se esfria esse caso, né? A gente a cada dia tem um capítulo, mas a gente pode falar que até abril esse assunto já vai ter esfriado, Ricardo, porque é um assunto que tem um apelo muito grande e dá munição, inclusive, para os adversários do ex-presidente, né? Exatamente. Me parece que o momento mais agudo é esse, né, dos próximos dias. Então, assim, ainda que o assunto continue em voga, outras coisas vão acontecendo até abril, né? Vai haver outras discussões no Brasil em abril. As primeiras votações no Congresso, aí você tem discussão a respeito do arcabouço fiscal, reforma tributária. Você vai ter outras discussões ao longo do tempo que podem contribuir, né? E para deixar esse assunto um pouco mais de lado, né? E vai haver também um questionamento a partir dos 100 dias do governo Lula,
vai ser possível fazer um balanço desses 100 dias e aí, claro, né, o balanço tem coisas positivas e negativas, o ex-presidente pode explorar um pouco as questões negativas, mas me parece que, assim, inevitavelmente esse vai ser um ano em que Bolsonaro vai sangrar um pouco, porque muita coisa ainda vai ser revelada. Claro, né, quem está no poder agora é a oposição a ele, né, e que vai ter acesso a uma série de ferramentas e informações. Essas coisas vão vazar, vão chegar na imprensa e vão gerar algum desgaste. Agora, você falou sobre a outra novela, né? Essa outra novela também ganhando capítulos, que é a questão do Juscelino Filho, ministro das Comunicações. E aí, nesse caso, né, é bom a gente falar, porque falávamos disso aí nos últimos dias, que por enquanto o ministro fica no cargo. E eu digo por enquanto porque houve um acordo dele com o presidente Lula para que ele ficasse e passasse a se explicar um pouco mais, né? Não ficasse em silêncio como ele estava, até que mais adiante o governo possa avaliar a situação do União Brasil, porque houve uma pressão grande do União Brasil em torno da presença do ministro, da permanência do ministro. Até quem era contra e queria o cargo dele, quando o PT começou a atacar, se uniu à defesa do Juscelino Filho, e agora o governo diz o seguinte: não, ok, vamos manter, então vou preocupar primeiro com a governabilidade, mais do que com o discurso de moralidade que foi feito na campanha, mas quero os votos do União Brasil. Então, se o União Brasil não entregar pelo menos metade dos votos, mais adiante, a situação do ministro volta a ficar mais complicada e ele é o primeiro da lista para sair, né? O presidente pediu para ele se explicar, resta saber se vai ter explicação e, mais do que isso, explicação convincente, porque tem que convencer, né, Ricardo? Não, aí vai ser difícil, porque de fato tem explicações ali que são difíceis de dar, né? Como é que você explica uma obra de estrada na frente da fazenda da sua, né? Na frente da sua fazenda? Não tem muito como explicar. E vários episódios aí são mal explicados. Tem um funcionário fantasma no Senado, enquanto o senador tem lá uma pessoa dentro do ministério, nos Correios. Quer dizer, é botar panos quentes, dar argumentos para o governo poder se defender das narrativas, mas o fato é que, assim, o ministro já deveria ter saído se fosse levar em consideração tudo que disse Lula ao longo da campanha. Só não está saindo porque o governo não tem base na Câmara. O próprio Arthur Lira disse isso, né, que o governo não tem base na Câmara, e sem esses votos do União Brasil, ainda que dividido, sem, sei lá, metade ou 40% dos votos do União Brasil, aí que não teria mesmo voto para aprovar nada, e o governo não está em condição, nesse momento, de abrir mão de aliados. Então, tapou o nariz e manteve o ministro nessas condições. Ricardo Correia, editor-chefe de O Tempo em Brasília, muitíssimo obrigado pela participação e até amanhã, Ricardo. Eu que agradeço. Um abraço para você, Luciano, para todos os ouvintes. Até amanhã.